Olá você, tudo bem? 216. Como assim, professor? 216? 216 é o número de tecidos organizados e especializados que se encontram no seu organismo. Durante o desenvolvimento embrionário, as células que formarão esses tecidos, órgãos e sistemas adultos passarão por um processo de modificação relacionado à ativação de genes e desativação de genes para que elas possam então desempenharem funções diferentes. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, diferenciação celular, especialmente para você. Vamos lá? Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma bioaula do professor Billy Paul. E hoje vamos falar sobre diferenciação celular. Se inscreva no canal e ative as notificações, novas bioaulas todas as semanas, preparando você para o Enem, preparando você para a conquista da universidade de sua vida. E hoje vamos conversar sobre diferenciação celular. Professor, diferenciação celular. Entenda diferenciação como sendo a mesma coisa que especialização. Uma célula diferenciada é uma célula especializada. E existem células em certos tecidos orgânicos que são de altíssima diferenciação, altíssima especialização, fazendo com que essas células não tenham, por exemplo, capacidade de se dividir no indivíduo adulto. Beleza? Então, uma célula muito diferenciada, sendo assim, é uma célula muito especializada. Ok? Essas são as considerações iniciais. Detalhe importante. Embora todas as células tenham o mesmo patrimônio genético, o mesmo conjunto de genes, uma célula epitelial especializada em revestimento, formando o epitélio da pele, os genes que estão ativos nestas células não são os mesmos genes ativos em uma célula muscular, por exemplo, altamente especializada em contração e distensão. Tá certo? Sendo assim, ora, professor, se todas as células têm o mesmo conjunto de genes, o mesmo patrimônio genético, apenas a ativação dos genes é diferente dependendo do tipo funcional desta célula. Isso, exatamente isto. E onde tudo isso começa? Temos um gráfico aqui bem interessante. Esta figura aqui é uma figura muito show de bola para a gente entender a origem desse processo, desse mecanismo de diferenciação celular. Ora, o início da vida parte de um processo de fecundação, onde você tem um espermatozoide que fecunda em mamíferos um ovócito de segunda ordem, tá certo ou não? E aí, uma vez fecundado, esta célula passa a ser um zigoto e entra num processo chamado de segmentação ou clivagem. Na primeira clivagem, observamos o quê? Eu tenho uma célula, eu tenho um embrião de uma célula que se divide formando um embrião de duas células. Essas duas células são denominadas de blastômero. Blastômeros são as células resultantes da divisão mitótica do zigoto. Isto é uma divisão celular por mitose. E aí, essa célula aqui, que se dividiu em duas se divide em quatro em 8, 16, 32, 64, 128, 256, e assim sucessivamente, até que passamos a ter um maciço celular sólido chamado de mórula.
Entendido ou não? A mórula vai se desenvolvendo, a mórula já é um cacho de células constituído por milhares de células. Essa mórula evolui para um embrião denominado de blástula, que em mamíferos é chamado de blastocisto. Aqui nós temos um blastocisto em corte. Não vou entrar em detalhes sobre esses modelos de desenvolvimento embrionário, já que nós temos as aulas completas de embriologia em nosso canal, que você pode acessar e assistir todas elas, beleza? Mas o que interessa pra gente aqui é exatamente o seguinte: esse blastocisto, ele apresenta, tá, um conjunto de células que o envolve externamente, que é essa área chamada de trofoblasto, e tem um maciço celular no seu interior que constitui as células que formam o embrioblasto. Então o blastocisto, que nada mais é do que a blástula de mamíferos, se subdivide em duas regiões. A região de um maciço celular interno, da cavidade da blástula, que é chamada de blastocele, ok? Então você tem um maciço celular aí chamado de embrioblasto e um envoltório celular chamado de trofoblasto. Essa região aqui que você está vendo é ainda do óvulo, a zona pelúcida, que desintegra, que desaparece à medida que esse embrião ele vai se desenvolvendo, entendeu? A partir do momento que essa zona pelúcida não é mais visível envolvendo esse blastocisto, ele passa a ser chamado de blastocisto tardio. Mais detalhes sobre isso você encontra nas nossas aulas de embriologia. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a área do trofoblasto, as células que constituem o trofoblasto, irão formar placenta e anexos. Okay? Os anexos embrionários, que são membranas extraembrionárias que vão manter o desenvolvimento do embrião, como o córion, como o amnion, como o alantoide, como o saco vitelínico. E em nós mamíferos, o anexo mais importante é a placenta, que resulta da fusão entre as velocidades coriônicas do embrião e a camada endometrial, que é a mucosa que reveste o útero. Então, dessa junção aí surgirá o principal anexo embrionário dos mamíferos placentários, que garantirá o desenvolvimento deste embrião. E o maciço celular chamado de embrioblasto contém todas as células que irão se diferenciar para formar todos os tecidos, órgãos e sistemas do indivíduo adulto. São essas células aí que passarão por um processo de diferenciação, ou seja, ativação de certos genes, desativação de certos genes, mediante a função que esta célula irá exercer no tecido ou órgão que ela virá a fazer parte. Beleza? Entendido isso? Ficou claro? É sim ou não? E aí, nesse processo de diferenciação, você tem a formação de células como hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de gases respiratórios na corrente sanguínea, principalmente o oxigênio, células epiteliais, que formam o epitélio de revestimento da pele, células musculares, neurônios. E aí, essa diferenciação irá constituir, num futuro bem próximo, 216 tipos de tecidos diferentes que constituem o organismo adulto. Beleza? Grau de diferenciação. Baseado no grau de diferenciação, você classifica basicamente essas células embrionárias, né, que são os blastômeros ou células tronco, em dois tipos bem específicos, que são as células totipotente, completamente indiferenciadas, com capacidade de diferenciar-se em qualquer tipo de tecido. As pluripotentes, também chamadas de multipotente, que se diferenciam em qualquer tipo de tecido, menos anexos. Elas não possuem a capacidade de originar anexos embrionários. Essa capacidade aí, esse potencial, está relacionado às células totipotentes. Eu costumo dizer que células totipotentes, elas são como CDs virgens. Lembra da época do CD? Então você ia num local, numa loja de informática, por exemplo, comprava um CD virgem.
gravável, tá certo ou não? Aí você chegava em casa e gravava aquele CD. Ora, um CD virgem, sem nada, ele é indiferenciado. Por quê? Porque ele pode ser qualquer coisa. Mas a partir do momento que você gravá-lo, a partir do momento que você, por exemplo, gravar arquivos de textos, ele passará a ser um CD de textos. Arquivos de vídeo passará a ser um CD de vídeos. Arquivos de música passará a ser um CD de música. E uma vez gravados, não podem mais ser regravados. Pelo menos na maioria dos casos. Beleza? Ficou claro aí a explicação da questão das células totipotentes? Muito bem. Diferenciada é uma célula já especializada. Por quê? Porque ela agora executa uma respectiva função. Um glóbulo branco do sangue, diferenciado, um macrófago, um monócito, um eosinófilo, um neutrófilo, são células brancas, glóbulos brancos do sangue, tá? São leucócitos com função de defesa. Essas células já são células perfeitamente diferenciadas e que vão executar uma respectiva função, que é a defesa imunológica. Isso é o que caracteriza uma célula diferenciada. Mas uma célula diferenciada, em certos casos, não em todos, ela pode sofrer desdiferenciação. E o que seria uma célula desdiferenciada? Era diferenciada e volta a ser tronco, volta a ser uma célula tronco. Como, por exemplo, nas células cancerígenas, quando se desenvolve um tumor, né? Um tumor maligno, principalmente, que é caracterizado como sendo um câncer, quando desenvolve-se tal tumor, o que aconteceu? Houve, de certa forma, um processo de desdiferenciação. A célula adulta ativa certos genes que só são ativos na fase embrionária, devido à perda do controle do ciclo celular, e aí essas células passam a se multiplicar desordenadamente, como se estivessem na fase de desenvolvimento embrionário. Então isso está relacionado com um processo de desdiferenciação. Em vegetais, por exemplo, o meristema secundário, que pode, por processo de desdiferenciação, formar células que irão constituir um parênquima, um mesênquima, né? Ou um esclerênquima, qualquer tipo de tecido que constitui a planta de um modo geral. Beleza? Número de células. Ora, os organismos caracterizam-se por ser unicelular, uma única célula, como é o caso de uma bactéria, como é o caso de um protozoário, mas eu tenho organismos que são multicelulares, anteriormente chamados de pluricelulares, que apresentam várias células na sua constituição. E aí vem um detalhe importante, que é a chamada lei de Dries. Lei de Dries. Professor, o que diz, em que consiste a lei de Dries? O volume celular é constante nos organismos de espécie igual na mesma fase de desenvolvimento. Vou repetir. O volume celular é constante nos organismos de espécie igual na mesma fase de desenvolvimento. Aí você compara, por exemplo, um cachorro fila, que é um cachorro bem grande, com um cachorrinho chihuahua, que é aquele cachorrinho pequenininho. Ambos são da mesma espécie, apenas são de raças diferentes. O volume celular nesses dois indivíduos, ele é constante nesses organismos, tá certo? Considerando, digamos que eu tenho um chihuahua de 1 ano de idade, um fila de 1 ano de idade, na mesma fase de desenvolvimento. Professor, há exceções? Há. Como, por exemplo, o nervo ciático. O nervo ciático, que é o principal nervo que sai da região sacral da coluna vertebral, passando pela sua coxa, tramitando os impulsos nervosos pelos membros inferiores. Claro, o que acontece? Você tem um indivíduo de 1,50 m de altura, ele terá um nervo ciático menor. O indivíduo de 2,10 m de altura terá um nervo ciático bem maior. Tá? Mas são diferenças, exceções particulares. Mas, no geral, o volume celular é constante nos organismos de espécie igual na mesma fase de desenvolvimento. Beleza?
Continuando nossa aula de diferenciação celular, vamos comentar um pouco sobre tamanho celular. As células podem ser macroscópicas, elas são visíveis, como por exemplo um ovo de galinha, um óvulo que mede cerca de 200 micras, é uma célula muito grande. Aqui a gente tem o ovo, tá? Aqui a célula específica, a gema, com a sua membrana citoplasma e núcleo. Ou elas podem ser microscópicas, células não visíveis, como é o caso da grande maioria das células, são invisíveis a olho nu. Uma célula epitelial não dá para enxergar, uma célula sanguínea não dá para enxergar, uma bactéria não dá para enxergar. Beleza? E forma das células. Células se apresentam em diferentes formas, como por exemplo esféricas, como é o caso de um neutrófilo, que é um glóbulo branco do sangue. Células discoides, como é o caso das hemácias, elas são bicôncavas, né? Isso, achatadinha de um lado e achatadinha do outro. Olhando de lado, você dá a impressão de que é uma estrutura o quê? Discoide. Poliédrica, como são as células da epiderme, alongada, como é o caso de um neurônio. Um axônio de um neurônio pode atingir até 2 metros de comprimento. Tá? Então são células relativamente, extremamente longas. Beleza? Que mais, professor? Muito bem. Duração. A duração celular, tá? Classificação de Bisozeiro, você tem as células lábeis. São células de curta duração. Como é o caso, por exemplo, das hemácias, glóbulos vermelhos do sangue, duram de 90 a 120 dias. Quando elas se tornam velhas e desgastadas, elas são destruídas pelo baço, que é um órgão de função marcial. Células estáveis, média duração, como são as células, por exemplo, do tecido conjuntivo. Mas nós temos células muito mais duradouras, que podem durar até uma vida inteira. São células perenes, tá? São muito diferenciadas, como são os neurônios ou os cardiomiócitos, tá? Que são as células musculares do tecido cardíaco. São células de altíssima especialização. Tá? E não se divide no indivíduo adulto. Então, se você nasceu com 500 milhões, tá? 500 milhões de células musculares, ora, você vai continuar a sua vida inteira com os mesmos 500 milhões de células musculares. Belezinha? Certinho? Individualidade. Livres, independentes uma das outras, como as células sanguíneas, tá? As células sanguíneas, elas são livres, elas trabalham de modo independente dentro do tecido sanguíneo. Mas eu tenho células federadas, que são unidas entre si, como por exemplo as células epiteliais, especificamente do tecido epitelial de revestimento, que é o tecido que reveste a pele, e você sabe que elas são perfeitamente justapostas, coladas uma nas outras devido a uma especialização da membrana plasmática chamada de desmossomos. Não é isso que permite perfeita coesão entre as células do tecido epitelial, não tendo espaço entre elas, exatamente para evitar que coisas, né, danosas ou mesmo micro-organismos atravessem a sua pele. E nós temos as células anastomosadas, elas são ligadas por um canal que permite a comunicação citoplasmática entre células, como é o caso de células vegetais, que são unidas entre si por canalículos específicos chamados de plasmodesmos, e que permite a comunicação e a transferência de certas substâncias por essas células. Belezinha? Observação IPC, é a observação importante pra cacete, é o sincício. O que é um sincício, professor? É uma massa citoplasmática polinucleada, cheia de núcleos. Tá? Por exemplo, uma célula muscular, do tecido muscular estriado esquelético, ela é cincionada, porque você tem um filamento longo, cheio de núcleos dentro da célula. Então, caracteriza, de certa forma, um sincício. Por exemplo, as lombrigas, tá? Lombriga adulta, a pele dela é um sincício. Por quê? Porque à medida que o verme se desenvolve e se torna adulto, as membranas plasmáticas dessas células epiteliais, elas se desintegram, tá? Passando a existir apenas no tecido o quê? O citoplasma dessas células, sem membrana plasmática e núcleos.
Então, uma massa de citoplasma ou uma massa protoplasmática polinucleada ou citoplasmática polinucleada caracteriza-se então um sincício. Beleza, galera? Essa foi então a nossa aula sobre diferenciação celular. Material na descrição do vídeo, tanto o biomap de nossa aula como o bioese, para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Nos encontraremos na próxima aula. Até lá!